Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e drama chamado A Tentação. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com o policial Hollis Luchetti tendo um dia difícil. Primeiro, ele descobre com a sua médica que sempre foi infértil. Depois disso, ele tem uma pergunta: de quem são os filhos que ele e sua esposa estão criando? Em seguida, ele recebe a notícia no trabalho de que eles têm um homem no topo de um prédio na intenção de pular. E Hollis, como melhor negociador policial, é designado para falar com o homem e dissuadi-lo a não tirar a sua própria vida. O homem que está no topo do prédio se chama Gavin e eles têm uma longa conversa, onde ficamos sabendo um pouco mais sobre Hollis. Ele é casado há muito tempo, está criando 2 filhos e acredita em Deus, enquanto Gavin é ateu e vive com um homem a quem ele deu abrigo por um tempo. Gavin pede ao policial que faça um favor a ele, mas Hollis se recusa e sugere que o próprio homem termine seus negócios se lhe restar algum. Acontece que Gavin não subiu no telhado por vontade própria, ele está sendo forçado a ficar ali até o meio-dia e depois pular. É aí que ele começa a contar a história de como ele entrou na situação. Não faz muito tempo, Gavin conheceu sua nova vizinha, Shaina. Por uma surpreendente coincidência, ela começou a trabalhar no hotel onde Gavin é o gerente assistente. Shaina conta que ela e seu marido acabaram de se mudar para um novo apartamento na vizinhança e agora ela precisa de um trabalho urgente. Após uma breve conversa, Gavin consegue um emprego como faxineira no hotel. Quando ele volta para a casa do trabalho, ele conta a situação a seu amigo, que está temporariamente hospedado em sua casa. Ele insinua que aquilo não é coincidência e que toda circunstância desse tipo tem um significado. Gavin diz que Shaina é casada e mesmo que ela seja muito bonita, isso está fora de questão. Mais tarde, Shaina e seu marido, Joey, aparecem se oferecendo para jantar com eles na quarta-feira à noite. Gavin concorda com a proposta alegremente. No entanto, a noite não corre tão bem quanto eles imaginavam. Primeiro, Gavin lhes oferece vinho e Joey diz que ele e Shaina não bebem. Depois, eles começam a rezar antes do jantar, pensando que Deus acha nojento que 2 caras vivam juntos. Como resultado, Gavin se levanta e fica extremamente aborrecido com o encontro. Então ele e seu amigo discutem o que aconteceu, desapontados com a homofobia de Joey. No trabalho, Gavin leva Shaina para almoçar fora. Lá, ela fala de seu pai, que batia nela e na sua mãe. Após o almoço e a saída juntos, Gavin conclui que Shaina não vive com seu marido por amor, mas como um sinal de gratidão e decide libertá-la do que ele acha que é uma prisão. Enquanto isso, Hollis recorda como voltou para casa depois de ficar sabendo que era infértil. Ele fez um escândalo com sua esposa na tentativa de obter uma resposta: quem é o pai dessas crianças? De volta a Gavin, ele se encontra com Joey antes do trabalho, que ele pede desculpas pela outra noite e pelo jantar. Ele pensou que Gavin fosse homossexual e diz que, se seu amigo não mudar seu comportamento, ele vai para o inferno. Então Gavin afirma que não há Deus, assim como não há céu e inferno. Naquele momento, Joey se oferece para se encontrar com ele novamente. Ele acredita que pode mudar a opinião de Gavin sobre a sua fé. No caminho para o trabalho, Gavin diz a Shaina que ele já foi casado, mas parece que eles têm pensamentos muito diferentes sobre o casamento. Isso porque ele acredita que ser grato pela bondade da outra pessoa não significa necessariamente amá-la. Shaina fica sabendo que Gavin se divorciou da sua esposa há 2 anos, então ela ri e acha que ele deve estar sentindo falta de ter alguém. Gavin responde que se ela fizesse sexo com ele com um propósito beneficente, ele se sentiria muito melhor, além de dizer que ela é muito atraente. Shaina não responde, mas fica com isso na cabeça, chegando a fantasiar uma noite com Gavin. Mas ela acha que isso não vai acontecer novamente. O único problema é que agora se formou um vínculo entre eles. Ela se lembra das 2 fantasias em detalhes. Foi o que ele conseguiu com uma frase ousada. Então ele pede desculpas pela sua insolência e cara de pau. E com isso, ela se sente rejeitada. É um tema muito doloroso para ela. Ela chega a pensar: ainda nem dormi com ele na vida real e ele já está me dando um fora. Num outro dia, Joey pergunta a Gavin o que Deus fez para deixá-lo tão irritado. Depois ele fala sobre o belo mundo que ele criou e Gavin responde: esse mundo com guerra, doença, genocídio, terremotos e tsunamis, ele acredita que todos os fanáticos estão absolutamente convencidos de que eles sabem exatamente quem é Deus e como exatamente ele deve ser adorado, sem a mínima prova de que ele existe. Por isso, todas aquelas guerras religiosas, sem provas, a única maneira de ganhar um argumento é destruindo todos os outros. Gavin tem fatos e John tem fé. Então, toda essa argumentação leva
leva a outra discussão entre eles, e Shaina pede a Gavin que saia. No dia seguinte, Shaina leva Gavin para uma caminhada. Ela diz que quando tinha 18 anos, ela ficou viciada em drogas, e depois disso, ela acabou no fundo do poço sem dinheiro, e quando se deu conta, estava nas mãos de um cafetão. Um dia, ele a mandou para um cara que gostava de fazer intimidades na igreja, mas ele não avisou que o cara era violento. Quando ela acordou de manhã, mal conseguia se levantar, então ela rastejou até o altar, esperando roubar alguma coisa, e foi lá que Joey a encontrou. Ele a ajudou, decidiu levá-la para o hospital e ficou com ela. Se não fosse por ele, é improvável que ela tivesse sobrevivido. Joey foi o primeiro homem que viu algo de bom nela, e ele sempre cuidou dela. Gavin diz que ela é uma mulher muito forte e inteligente, que sabe cuidar de si mesma. Ele também diz que ela é muito bonita e que gosta muito dela. Shaina responde que ele também é bonito, mas ela simplesmente lhe pede para ficar longe dela e de seu marido. Gavin respeita isso e decide se distanciar sem passeios, conversas e apenas um contato mínimo no trabalho. 3 semanas depois, Shaina diz a Gavin que Joey a ajudou a ver outras alegrias na vida, que o mundo é muito maior do que ela mesma, e Gavin tenta fazer a mesma coisa. Eles vão ver as estrelas, e Gavin diz que a luz de alguma delas caminha 2,5 milhões de anos-luz até nós, que quando elas começaram sua jornada, haviam dinossauros vivendo na Terra. Enquanto isso, Holly descobre que os filhos que ele está criando são de seu irmão mais novo, e que a sua esposa fez isso somente por amor, já que ele realmente queria ter filhos, mas não podia por razões médicas. De volta ao topo do prédio, Holly pergunta a Gavin o que aconteceu em seguida com Shaina, e Gavin continua a sua história. Shaina começa a se relacionar com Gavin em todos os lugares, em todas as oportunidades, no trabalho, nos quartos de hotel onde eles trabalham e até mesmo na casa de Gavin. No entanto, a festa dos dois irmãos não dura muito tempo, porque Joey fica sabendo da infidelidade de sua esposa, mas ele se controla ao máximo para não fazer um escândalo, e então faz uma tentativa de continuar com Shaina. Ele quer ir com ela para a África para uma missão de caridade, mas ela não parece muito interessada. O gatilho é uma conversa que ele escuta entre Gavin e sua esposa, quando ele a convence a deixar Joey, e Shaina lhe pede que espere mais 3 dias. Ela teme pela sanidade de seu marido, e todos esses pensamentos consomem Shaina. Mais tarde descobrimos quem era seu marido antes de ele abraçar a fé em Deus. A moral religiosa de Joey não suporta o medo de perder Shaina para sempre. Joey espera por Gavin e começa a dizer como era sua vida antes de Shaina. Ele já era casado, tinha 2 filhos lindos, um bom lar e um ótimo trabalho. Mas o mundo em que vivemos é uma abominação, e ele traiu sua esposa. Frequentemente usava os serviços de garotas de programa, bebia e fumava. Como resultado, Joey perdeu tudo. Sua esposa o deixou, ele foi despedido do seu emprego e perdeu seus filhos. Assim como Gavin perdeu sua filha, Gavin só foi feliz em seu casamento até que sua filha morreu em um acidente. Por isso, ele perdeu a fé. Ele achou injusto que ele estivesse vivo e sua filha não, já que ele estava dirigindo o carro envolvido no acidente. No final da conversa, Joey diz explicitamente a Gavin para ficar longe da sua esposa. Depois de um tempo, Joey liga para Gavin do telefone de Shaina. Ele diz a ele para subir no telhado do prédio e pensar que talvez ele possa encontrar Deus. Gavin tem que ficar lá até o meio-dia, depois pular ou Joey vai atirar em Shaina. Surpreso com o relato, Hollis fica chateado com o fato de Gavin não ter lhe contado sobre isso imediatamente. Ele diz que poderia ter encontrado Joey e ninguém teria se machucado. Então ele nota o reflexo de algumas janelas e adivinha que eles estão sendo vigiados. Hollis envia um esquadrão de policiais para lá e pede a Gavin para não continuar com isso, pois eles vão conseguir pegar Joey. Hollis sabe que Gavin está enfrentando uma escolha difícil, mas não dá para saber ao certo do que as pessoas são capazes em situações como essa. Apenas acreditar que Joey mataria sua esposa é bastante estúpido. Gavin nem sabe do que ele mesmo é capaz. Gavin acredita que Joey pode sim fazer isso, então ele pede a Hollis que diga a Shaina que a amava e depois pula do parapeito. Apesar de frustrado, Joey não sabe como Gavin deveria ter agido nessa situação. Gavin teve uma filha que morreu num acidente que ele acreditava ser o culpado. Gavin foi levado ao telhado pela violação do conhecido mandamento: não ame a esposa de seu próximo. Joey afirma ser um zeloso guardião das leis cristãs e do amor a Deus, mas também não teve uma ação correta. No final do filme, Hollis retorna à sua casa e antes do jantar, ele diz à sua esposa que eles não vão rezar essa noite. Ele aceitou o que ela fez, em nome do amor, mas perdeu a fé em Deus. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.